Olá, estamos começando agora uma entrevista espetacular trazendo curiosidades para você. Aqui ao meu lado mostra ela, nossa querida doutora Andréa Couto Pereira, participando do programa. E hoje a gente vai falar, claro, da Ortodontic Santos, porque a Ortodontic faz um trabalho maravilhoso na nossa região. São mais de quantos anos de história já? Mais de 5 anos. Mais de 5 anos de história. Em Santos, só em Santos. Fora a rede, né, que tá no Brasil aí com credibilidade, a primeira quando se fala de odontologia, de ortodontia, né, com esse sucesso maravilhoso, né, doutora? Prazer ter você aqui. São mais de 300 clínicas em todo o Brasil. Mais de 300? Sim. São muitas. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço, Cláudio. Hoje a gente vai falar sobre os tratamentos odontológicos. Hoje você vai no dentista, as coisas são muito práticas, as coisas são muito rápidas, indolor, mas nem sempre foi assim, né? A gente já passou por muitas coisas para chegar no que é hoje, né? Como tudo na vida tem uma evolução, né, doutora? Sim, a gente vê o lado moderno, né? Mas a gente tem que pesquisar um pouquinho sobre o que já aconteceu, né? Para chegar aqui ao que é hoje a odontologia, muita gente já sofreu, muito se evoluiu. Com certeza. Tem algumas imagens que a doutora Andréa trouxe. Eu queria colocar a primeira pra gente ver o que seria isso. Parece um piercing no dente? Vamos lá. É mais ou menos isso, porque os primeiros dados da odontologia se tem da época da Grécia Antiga, né? De 2000 anos antes de Cristo, onde viram que as pessoas já se preocupavam, de certa maneira, com os dentes. Então, essas são algumas incrustações em joias, em ouro, que se faziam nos dentes, né? Talvez por status ou por beleza. Se destacar, né? Se destacar. Será que é... que é isso? Deve uma tentativa de confecção de alguma prótese. A pessoa perdeu os dentes. E aí se vê assim um amarrilho, né, entre os dentes, coisas também que são encontrados em ancestrais. Sim. E já mostram. E deve ter sido doloroso, hein, fazer essas coisas. Sim, sem anestesia, né, sem acessórios adequados, sem condições nenhuma, provavelmente. Vamos ver a próxima imagem. Essa é um tipo das primeiras próteses que apareceram, né, na história. Certo. Então, pode ver, ela não era um acrílico como tem hoje, não tinha uma adaptação ao rebordo bucal como existe hoje. Hoje a gente faz as moldagens, os escaneamentos, ele copia fielmente a boca. Ali não, é uma estrutura metálica que a pessoa usava e era como um microarticulador, né? Aquele dentinho que vai abrindo e fechando, era a maneira que se tinha de usar. Então, não devia ser nada confortável. Muito, pelo contrário. Usar isso aí devia ser muito doloroso, né? Vamos ver a próxima imagem. Nossa, mas parece uma cadeira de tortura. Sim. Isso era de tratamento? Esses são os primeiros consultórios odontológicos, né? Olha como evoluiu. Sim. A profissão da odontologia, ela começou com os barbeiros, né? Então as pessoas exerciam a medicina, mas não era assim... regida ainda a medicina, como né? Por um conselho, né? Não era... Então era como um curandeiro, né? Ali também, a pessoa né? ia para tirar dente, sem condições de higiene alguma, como a gente tem hoje, de biossegurança, né? Não se pensava nisso, os dentistas não usavam luva, não usavam máscara, não tinham instrumentos adequados para acesso à cavidade oral, era tudo muito grosseiro, tudo muito... E a gente não faz ideia disso quando a gente vai hoje em dia, principalmente quando a gente vai na ortodonte, que é tudo tão moderno, a gente não faz ideia do que os nossos antepassados, os dentistas do início, né, que não eram regulamentados, como você falou, sofreram para trazer o que a gente tem hoje, né? Porque graças a quem iniciou lá atrás existe isso, né? Sim. E a todo tempo é uma novidade, né? O que mais que a gente tem aí de foto? Em 1728 foi escrito o primeiro livro de odontologia. 1728? Ah, eu Pierre ainda não estava nascido, francês, nem eu. Foi quem escreveu o primeiro livro de odontologia, o cirurgião dentista. Então, aí começaram a pensar em próteses, em materiais odontológicos, a desenvolver instrumentos, né, que pudessem ser usados na odontologia. Mas nessa época não tinha nem anestesia, então pensa, era um sofrimento. Não, era muito. Isso já é um aparelho ortodôntico? É um aparelho ortodôntico, dos primeiros aparelhos ortodônticos. Mas até recentemente, eu não sei se ainda existe, uns assim, meio bem mais externos. moderno, mas existe ainda o externo. Existe? Em alguns casos, onde tem que mexer bastante com a estrutura óssea,
né, em época que a criança está crescendo, por exemplo, ainda tem casos que é necessário usar um aparelho extra-oral. Mas, assim, é o período que a criança está em casa, é muito mais confortável. Antes, né? Que tinha que sair na rua. Não é aquela coisa de usar 24 horas ao dia, é bem diferente. Olha esse aí. Então, esse aí também é dado de 1941, um dos primeiros aparelhos ortodônticos. Eram bandas em todos os dentes, né? Você vê feito em ouro, inclusive. Então, além da odontologia ser bem traumática, era de pouco acesso também, né? Poucas pessoas tinham condições de ir ao dentista. E você sabe que hoje em dia ainda é difícil. O Brasil, graças a Deus, a gente tem acessível, né? Isso. Mas fora, tem muita gente de fora que viaja pro Brasil para se tratar aqui. Não sei se você sabia disso. Eu sei, porque assim, a odontologia no Brasil ela é muito moderna, Cláudio. Ela é das melhores do mundo. Ela não perde para nenhum país. Olha que orgulho. E aí o que acontece? Se você for ver, comparar o preço do dólar hoje em dia para um americano ou para um europeu, é muito melhor vir para o Brasil, paga a viagem, passeia, ainda faz o tratamento odontológico, pagando barato, e sobra. Né? Para eles é muito mais barato, porque lá é muito caro. Aí já tá mais moderno. Aí já é na época de 70, 80. Já tá melhorando. Então isso aí muitos dos nossos pais ou as pessoas da minha idade, um pouquinho pra cima, assim, já viram consultório desse tipo, com certeza. Legal. Isso aí já é mais atual. Que é isso, Então, doutora? aí vamos entrar em algumas coisas, por exemplo, nos materiais odontológicos, né? A evolução, porque nessa época, por exemplo, de 1970, a única coisa que se fazia nos dentes era o amálgama, que é esse material cinza, e que muitas pessoas têm na boca ainda, pra que né? Que é esse material? Eram cáries aí, daí foi feita a restauração no dente, colocado esse material cinza que é o amálgama. No caso aí tá mostrando a substituição do amálgama pela resina. Entendi. Hoje os materiais, além de modernos, eles são biocompatíveis, ou seja, não causam mal nenhum ao organismo e ainda assim fica totalmente estético. Se busca a estética, a naturalidade em tudo que a gente faz. É o conforto, a estética, a naturalidade também. Graças a Deus, tudo junto agora, tudo né? Junto. Sim. O amálgama, para ser feito, para ele grudar no dente, ele não gruda, ele não é adesivo ao dente. Então, o amálgama, a gente tinha que preparar uma caixa que pudesse, assim, receber o amálgama e que ele ficasse ali retentivo no dente. Olha só. Isso provocava muita quebra de dente. Com certeza. Muitas pessoas fazendo prótese, porque as restaurações eram muito grandes, muito extensas. Com a resina, não. Se a pessoa tem um pontinho de cárie, a gente tira aquele ponto de cárie e coloca ali a resina e fica perfeito. Maravilha. Porque ela tem uma adesão. Os adesivos, hoje em dia, eles conseguem, assim, a gente consegue lidar com materiais que provocam uma adesão com grande facilidade ao dente e fica extremamente estético e altamente durável e sem desgaste nenhum no dente. Muito bom. Volta naquela imagem. Aí já são os brackets, já? Aí já é um aparelho ortodôntico, né, moderno, então a gente tem os brackets. Muda a borrachinha. Esse é o convencional, Esse é o que eu usei na época. Sim, eu digo moderno, mas não moderno de 2020, 2021. Eu já tô sentindo Ele já isso. tem. Mas a odontologia de 50 anos pra cá, ela é considerada moderna. Com Muita certeza. coisa mudou. Esse aí já é um aparelho de porcelana, tá? E você vê que quase não se vê os brackets. Tem um bracket aí? Tem, ele se mistura bem com a cor do dente, né? Você percebe o fio, no caso aí, um fio que não é o fio estético, porque existe também o fio que é branquinho. Então, fica completamente... Então, pera lá. Esse faz a mesma coisa que o de antes? Sim. Não, ainda existe. O convencional é usado, de porcelana é usado. Tem o de safira, que agora é mais transparente ainda. Temos opções, né? Tem muitas opções. Muito bom, doutora. O que mais? Mostra pra gente. Aí. Esse é um autoligado, né? Você vê que não tem as borrachinhas. A modernidade, o fio evoluiu e ele trabalha com o próprio calor da boca. Ele é termoativado. Então é como se o aparelho trabalhasse constantemente na boca. E não exigisse tanto daquela questão de ir ao dentista, trocar a borrachinha, que é o que vai ativar a força no aparelho. Então, ele vai para as manutenções, é trocado o fio, conforme o andamento do tratamento, mas é bem mais tranquilo o tratamento também. Esse daí já é um... Esse é um alinhador. Então, aí é como uma plaquinha, a gente chama de aparelhos invisíveis, porque
A pessoa pode tirar, comer de tudo, ter sua vida normal. Durante o dia ela usa esse aparelho. Ele é trocado em torno de 15 a 15 dias, mais ou menos. Muito prático. É muito prático e o dentista já entrega para o paciente uma sequência de placas. Então, o paciente já sabe o resultado final. Ele consegue ver isso num escaneamento. Ver como vai ficar. Sim. Porque agora vocês trabalham com esse scanner, é 3D, né? O scanner 3D, que você consegue já ver tudo pelo computador, como vai ficar. E até a moldagem, que antes a gente usava aquela massa que muita gente, eu por exemplo, odiava massa. Hoje nem precisa mais. A massa é a moldagem, né? Com certo. alginato. Aí hoje em dia ela está sendo substituída pelo escaneamento. O escaneamento é um aparelho que a gente passa nos dentes. Então ele vai para o computador, esse aí, ó. Forma uma imagem tridimensional. E essa imagem tridimensional ela pode ir por uma impressora 3D. E aí é feito o tratamento. Uma prótese, por exemplo, pode ser feita em cima de um escaneamento. Uma sequência de um tratamento ortodôntico também. Porque aí, ó, essa foto mostra a confecção de dois preparos dentários para 2 coroas. Totais, né? O paciente então vai colocar 2 coroas aí, tudo feito no escaneamento. Essa imagem vai para um laboratório de prótese que tem uma máquina que vai fazer já as coroas. Então a parte protética também, inclusive, é feita por máquinas, né? E depois o protético só dá aquele refinamento, polimento final. Olha lá. E coloca os dentes. Aquilo ali, então, a imagem de cima, fala da de cima e de baixo. Isso aí também é um planejamento digital. Tá? Ali em cima é como o dente está. A pessoa tinha esses dentes na imagem de cima. Na imagem de cima. Só que esteticamente a gente vê que a proporção dos dentes poderiam ser melhoradas, né? Sim. Então foi corrigido esses ângulos e toda a incisal dos dentes, que é essa parte assim que faz o sorriso ficar com aquele contorno bonito. Então, por exemplo, aí já é um caso de facetas em resina. São as famosas lentes de contato, né? Nossa, uma febre, então a né? gente faz um aumento dos dentes em resina composta por causa dessa adesão boa que tem hoje as resinas. Olá. Então consegue-se aumentar os dentes e fica com aquele sorriso maravilhoso. Não, e é imperceptível, né? Ninguém sabe que você Ninguém tá sabe. ou não. É muito bom. Olha, a gente conseguiu hoje entender um pouquinho da evolução da odontologia, né? Os tratamentos lá atrás, como que era, e hoje em dia como tá tudo fácil. A nossa geração de hoje tá, graças a Deus, ela tá sendo muito privilegiada, né? Tá tudo muito fácil, tecnologia na mão de todo mundo. Hoje você conversa com pessoas do mundo todo, fácil. Antigamente era carta, pra chegar desviava. Não conseguia conversar com gente muito longe. Agora é tudo tão fácil, tratamento fácil, você preciso, faz mais rápido também, de maior durabilidade, indolor, totalmente estético. Só não vai no dentista quem não quer mesmo. Porque essa coisa de ter medo de dentista, gente, isso é muito que vem desses antepassados. Fica essa imagem como antiga, eles sofreram realmente. Aí cria essa imagem, mas hoje em dia não condiz mais. Às vezes a pessoa ia ao dentista e tinha que tirar o dente ali na raça, a anestesia não pegava, fazer aquele canal sem... Hoje em dia tem instrumentos que mostram exatamente ali a medida do canal, é tudo bem rápido, em uma sessão o paciente sai do consultório com o canal tratado. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Por trazer esse conteúdo. Mesmo. Eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram curiosas e acompanharam a gente nesse bate-papo, porque é muito legal a gente aprender, né? Muita gente aprendeu como eu aprendi aqui agora e você também. É isso que a gente traz pra você, conteúdo de qualidade, hoje com a nossa querida doutora Andréia da Ortodontic Santos. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Eu que agradeço. Maravilha. E vamos assistir mais um pouquinho do programa de hoje, que tá demais. Só coisas boas pra você.